O bairro silencioso escondia segredos sombrios, mas a ligação frágil de uma criança mudou tudo. O policial Carlos Rodrigues e sua parceira Ana atenderam ao chamado, sem saber que isso os levaria a enfrentar um horror inimaginável e a descobrir um vínculo há muito perdido. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O sol da tarde castigava o carro-patrulha enquanto o policial Carlos Rodrigues dirigia devagar pelas ruas de um bairro de baixa renda nos arredores da cidade. O som suave do ar-condicionado aliviava o calor sufocante do lado de fora. Os olhos de Carlos percorriam os prédios desgastados e quintais abandonados, atento a qualquer sinal de problema. Sua parceira Ana estava no banco do passageiro, tomando goles de uma garrafa de água. Hoje está tranquilo, ela comentou. Carlos acenou com a cabeça. Quieto até demais. Isso me faz pensar no que pode estar acontecendo por baixo dos panos. Os dois continuaram a patrulha em silêncio por alguns minutos. De repente, o rádio emitiu um chiado, seguido de uma mensagem urgente da central. Unidades nas proximidades de Oakwood. Temos uma ligação de emergência para investigar. A voz de um menino, muito fraca, pediu apenas ajuda antes da ligação cair. Temos uma localização aproximada com base no sinal da torre de celular. Endereço: Rua Acácia, número 1542. Carlos e Ana trocaram olhares preocupados. Fica a algumas quadras daqui, disse Ana, já verificando o GPS do carro. Central, aqui é a unidade 197, respondeu Carlos ao rádio. Estamos a caminho. Ele ligou a sirene e acelerou, desviando do trânsito leve da tarde. À medida que se aproximavam, o bairro ficava cada vez mais degradado. Carros abandonados alinhavam as ruas, suas carcaças enferrujadas denunciando anos de negligência. Os quintais estavam cobertos de mato alto, repletos de lixo e móveis descartados. Tenho um mau pressentimento sobre isso, murmurou Ana, com a mão descansando sobre o coldre. Carlos concordou, a expressão grave. Eu também. Esteja preparada para qualquer coisa. O som das sirenes ecoava pelas construções decadentes enquanto o carro se aproximava do endereço. Ao estacionar em frente ao número 1542 da Rua Acácia, o estômago de Carlos se contraiu. A casa parecia um retrato de abandono. A tinta descascava das paredes, revelando a madeira apodrecida por baixo. Algumas janelas estavam quebradas ou remendadas com tábuas. Outras tinham vidros ausentes. A varanda da frente estava afundada, com degraus tortos e quebrados. O quintal era uma mistura de mato seco e lixo espalhado. Perto da calçada, uma velha geladeira deitada de lado completava a cena. Meu Deus, murmurou Ana ao sair do carro. Isso aqui parece desabitado. Carlos concordou, os olhos vasculhando a propriedade em busca de sinais de vida. Fique alerta, avisou. Pode haver invasores, ou coisa pior. Eles se aproximaram da porta da frente com cautela, as mãos próximas às armas. Ana bateu com firmeza na madeira descascada. Polícia! Alguém em casa? Recebemos uma chamada de emergência para este endereço. O silêncio foi a única resposta. Carlos escutou atentamente, mas não havia som algum vindo de dentro da casa. Ana tentou novamente em voz mais alta. Aqui é a polícia. Se houver alguém aí dentro, por favor, venha até a porta. Ainda sem resposta. O silêncio era pesado, opressor. Vamos tentar a porta, sugeriu Carlos, segurando a maçaneta. Trancada, informou depois de tentar girá-la. Eles trocaram um olhar preocupado antes de Carlos falar no rádio. Central, aqui é a unidade 197. Estamos no 1542 da Acácia, sem resposta na porta. Solicitamos permissão para entrar no local. Autorizado. Unidade 197. Procedam com cautela, veio a resposta. Com Ana cobrindo-o, Carlos tentou arrombar a porta, mas ela não cedeu. É muito sólida, ele grunhiu. Vamos verificar os fundos. Os dois contornaram a casa, empurrando arbustos crescidos. O quintal dos fundos era tão negligenciado quanto a frente,
com ervas daninhas e pilhas de entulho espalhadas. Enquanto se movia pelo terreno, Carlos tropeçou em algo escondido na grama alta, quase caindo. "Você está bem?" perguntou Ana, ajudando-o a se equilibrar. Carlos acenou e se abaixou para ver no que havia tropeçado. Seu coração disparou ao afastar as ervas e revelar um pequeno triciclo enferrujado. Perto dele havia outros brinquedos, um caminhão de plástico quebrado e uma bola de beisebol desbotada. "Ana", chamou ele apontando para os brinquedos abandonados. O rosto de Ana se contraiu. "Atividade recente", observou. "Essas coisas não estão aqui há muito tempo." Carlos se levantou, um arrepio percorrendo sua espinha apesar do calor. "Algo está muito errado aqui", murmurou. "Precisamos entrar nessa casa." De volta à frente da casa, Carlos acionou o rádio novamente. "Central, aqui é a unidade 197. Encontramos indícios de atividade recente envolvendo uma criança, mas ainda sem resposta dentro da residência. Solicitamos reforço para entrada forçada." "Recebido, unidade 197, apoio a caminho, estimativa de 5 minutos. Enquanto esperavam, rostos curiosos começaram a aparecer nas janelas e varandas das casas vizinhas. Algumas pessoas se aventuraram para fora, observando de longe com expressões de desconfiança. "Não parece uma plateia muito acolhedora", comentou Ana em voz baixa. Carlos assentiu, conhecendo bem a relação tensa do bairro com as autoridades. Ele só esperava que a presença policial não piorasse a situação. Poucos minutos depois, 2 viaturas adicionais chegaram, seus ocupantes se juntando a Carlos e Ana no gramado mal cuidado. "Qual é a situação?" perguntou o veterano oficial Júlio, com quem Carlos já havia trabalhado antes. Carlos resumiu rapidamente o que tinham encontrado e suas suspeitas. "Precisamos entrar o quanto antes. Se há uma criança em perigo, cada segundo conta." Júlio assentiu com gravidade. "Vamos fazer isso como manda o protocolo. Souza e Oliveira, vocês cobrem os fundos caso alguém tente fugir. Ana, você vem comigo na entrada. Carlos, você lidera. Assim que estivermos lá dentro, seguimos juntos." Todos se posicionaram. O coração de Carlos acelerou enquanto se preparava para o que poderia encontrar. O silêncio ao redor era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo estalo de um rádio e pelo farfalhar das folhas ao vento. "No 3, anunciou Júlio, posicionando-se em frente à porta. 1, 2, 3. Com um estrondo, Júlio acertou a porta com o pé, arrancando a fechadura da moldura apodrecida. A porta se escancarou e um odor nauseante os atingiu como uma onda. Era uma mistura insuportável de urina, fezes e podridão, um sinal claro de abandono e sofrimento prolongados. Carlos conteve o impulso de vomitar, respirando pela boca enquanto entrava na escuridão. "Polícia!" gritou Carlos, a voz ecoando no interior sombrio. "Se alguém estiver aqui, peça ajuda!" O silêncio foi a única resposta. Ele apontou sua lanterna, iluminando um cenário que fez seu estômago revirar. Estavam na cozinha ou no que havia sobrado dela. Todas as superfícies estavam cobertas de sujeira. Contêineres de comida mofada e caixas de entrega espalhavam-se pelo chão e pelos balcões. A pia transbordava de louças com restos de comida incrustada há semanas, talvez meses. Uma camada de gordura cobria tudo, tornando o ambiente ainda mais repulsivo sob o feixe de luz. "Limpo", ele informou. Do outro cômodo ouviu Ana gritar. "Aqui também está limpo, mas você precisa ver isso." Carlos seguiu cuidadosamente pelo corredor abarrotado de entulho até encontrá-la na sala de estar. O ambiente não era menos deprimente do que a cozinha. Móveis rasgados e manchados estavam espalhados de forma desordenada ao redor de uma televisão que parecia não funcionar há anos. Garrafas de bebida vazias ocupavam quase todas as superfícies disponíveis, mas foi o que estava sobre a mesa de centro que chamou sua atenção. Havia seringas sujas, colheres queimadas e pequenos sacos plásticos com resíduos. "Metanfetamina", disse Ana com o rosto fechado. Carlos apertou os dentes, o maxilar rígido. O uso de drogas combinado com o pedido de socorro desenhava um cenário aterrorizante sobre o que poderia estar acontecendo naquela casa. "Vamos subir", ele disse. "Cuidado, o piso parece instável."
Subiram a escada rangente com cuidado, as lanternas varrendo os cantos. O andar superior era um labirinto de quartos pequenos e bagunçados. Vasculharam cada um metodicamente, encontrando mais evidências de uso de drogas, mas nenhum sinal de pessoas ou de uma criança. Depois de uma busca minuciosa, Carlos e Ana se reuniram no topo da escada. Nada, disse Ana frustrada. Será que a ligação veio de outro lugar? Carlos franziu a testa, tão preocupado quanto confuso. Talvez. Vamos fazer mais uma varredura antes de relatar que pode ser um endereço errado. Estavam descendo as escadas quando um som os congelou no lugar. Era fraco, quase imperceptível em meio ao zumbido das moscas e ao ranger da casa velha, mas inconfundível. Uma voz infantil, baixa e assustada, chamando do andar de cima. Estou aqui, por favor, ajude. Aquela pequena voz carregada de desespero fez os pelos de Carlos se arrepiarem. Ele e Ana trocaram um olhar de horror e determinação antes de correrem de volta pelas escadas, armas em punho, prontos para enfrentar o que quer que fosse. O coração de Carlos batia acelerado enquanto ele subia os degraus 2 a 2, com Ana logo atrás. Pararam no topo da escada, atentos a qualquer outro som. Olá, chamou Carlos, tentando manter a voz firme. Somos da polícia. Onde você está? Por um momento, apenas o silêncio respondeu. Então ouviram novamente. Aqui, por favor. Carlos e Ana se entreolharam, certos de que a voz vinha do final do corredor. Movendo-se rapidamente, mas com cautela, eles reexaminaram cada quarto ao longo do caminho. Quando chegaram ao último cômodo, Carlos notou algo que não tinha visto antes. Uma porta na parede lateral, quase escondida pelo desenho da construção. Acho que vem dali, disse ele, sinalizando para Ana. Ele tentou a maçaneta, mas estava trancada. Afaste-se, avisou antes de chutar a porta com força. O primeiro golpe fez a madeira velha rachar. No segundo, a porta cedeu. O feixe da lanterna de Carlos varreu o interior do cômodo, revelando uma cena que ficaria marcada em sua mente para sempre. Encolhido no canto, acorrentado a um radiador antigo, estava um menino. Ele vestia apenas um par de shorts azuis rasgados e seu corpo magro era coberto de hematomas e feridas. A cabeça do garoto pendeu para o lado, os olhos tentando focar nos oficiais mesmo na penumbra. Carlos mal conseguiu respirar. Mesmo naquelas condições terríveis, ele reconheceu imediatamente o formato do nariz, o contorno do queixo e, acima de tudo, os olhos castanhos tão familiares. Meu Deus, sussurrou, Lucas. O menino piscou devagar, os lábios rachados se movendo com esforço para formar palavras. Pai, ele murmurou, a voz quase inaudível. A realidade o atingiu como um golpe. Aquele era seu filho. O garoto que ele não via há 2 anos, desde o divórcio que havia despedaçado sua família. Sim, Lucas, sou eu, disse Carlos, ajoelhando-se ao lado do menino com a voz tremendo. Estou aqui agora. Vamos tirá-lo daqui. Ana já chamava a assistência médica pelo rádio, enquanto Carlos examinava as correntes que prendiam Lucas ao radiador. As marcas vermelhas e inflamadas na pele fina do garoto eram insuportáveis de olhar. Água! Sussurrou Lucas, quase desfalecido. Carlos olhou ao redor e viu uma garrafa plástica parcialmente cheia ao lado do radiador. Ele a pegou rapidamente e levou para os lábios ressecados do menino, permitindo que ele tomasse pequenos goles. Devagar, filho. Está tudo bem agora, murmurou Carlos, lutando contra a raiva e a impotência que ameaçavam dominá-lo. Sirenes começaram a soar ao longe, sinalizando a chegada dos paramédicos. Carlos segurava a pequena mão do filho enquanto ele, exausto, lutava para manter os olhos abertos. Vai ficar tudo bem, Lucas, prometo, disse tentando tranquilizá-lo. Os paramédicos chegaram rapidamente, cortando as correntes que prendiam Lucas com ferramentas adequadas. Eles colocaram o garoto cuidadosamente em uma maca, enquanto ele gemia de dor com cada movimento. Os sinais vitais estão baixos, informou um dos paramédicos. Desidratação severa e desnutrição extrema. Ele precisa de cuidados médicos imediatos.
Carlos permaneceu ao lado do filho enquanto ele era levado para a ambulância, recusando-se a deixá-lo sozinho. O coração dele estava despedaçado, mas a determinação de proteger Lucas nunca havia sido tão forte. "Vou com ele", insistiu Carlos, subindo na ambulância sem hesitar. No hospital, Lucas foi levado direto para a UTI pediátrica. Os médicos trabalharam para estabilizá-lo, enquanto Carlos aguardava do lado de fora, sentindo-se impotente. Ana permaneceu ao seu lado, oferecendo apoio silencioso. Depois de horas, um médico finalmente apareceu. "Senhor Rodrigues", chamou, e Carlos imediatamente se levantou. "Seu filho está em estado crítico, mas estável. Estamos tratando da desidratação, desnutrição e infecções. Ele também apresenta fraturas antigas mal cicatrizadas. Vai precisar de tratamento intensivo e fisioterapia, mas crianças têm uma capacidade incrível de recuperação. Ele tem boas chances." Carlos assentiu, o alívio misturado à culpa esmagadora. "Posso vê-lo?" perguntou. "Claro", respondeu o médico. "Mas mantenha a visita curta. Ele precisa descansar." Ao entrar na UTI, Carlos viu Lucas deitado em uma cama cercada de monitores e tubos. Ele parecia frágil, pequeno demais para aquele lugar. Quando Carlos se aproximou, os olhos castanhos do menino se abriram lentamente. "Pai?", chamou Lucas, a voz rouca e fraca. "Sim, sou eu", disse Carlos com a voz embargada. "Estou aqui agora. Nunca mais vou te deixar." Carlos segurou a pequena mão do filho, sentindo a gravidade da promessa. Enquanto Carlos permanecia ao lado de Lucas, Ana apareceu com informações sobre o caso. "Encontramos evidências no local", disse ela em voz baixa. "Impressões digitais e documentos apontam para um homem chamado João Albuquerque. Ele tem um histórico de sequestros e tráfico. Saiu da prisão há pouco tempo e parece estar envolvido em algo maior." Carlos apertou os olhos, a raiva crescendo. "Ele vai pagar por isso. Eu não vou descansar até encontrar quem fez isso com meu filho." Ana assentiu, entendendo sua determinação. "Estamos trabalhando nisso, mas agora Lucas precisa de você forte." As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Lucas estava lentamente recuperando as forças. Cada pequeno progresso, como conseguir se alimentar sozinho ou dar um sorriso tímido, enchia Carlos de esperança. Durante esse tempo, Ana continuava trazendo atualizações sobre a investigação. "João foi localizado, mas conseguiu escapar durante uma operação", disse ela em uma visita ao hospital. Carlos sentiu a frustração borbulhar. "Ele não vai se esconder para sempre. Precisamos pegá-lo." Ana colocou uma mão em seu ombro. "Estamos chegando perto. Confie em mim." Apesar disso, Carlos concentrou sua energia em Lucas, prometendo nunca mais deixá-lo sozinho. Finalmente, Lucas teve alta. Carlos o levou para casa, um apartamento pequeno que ele havia cuidadosamente preparado para o retorno do filho. Brinquedos novos estavam espalhados pelo quarto, mas o que mais importava para Lucas era a presença do pai. "Você vai morar comigo agora?", perguntou o menino esperançoso. "Sim, filho, agora e para sempre", prometeu Carlos, abraçando-o com força. Os dois começaram a reconstruir suas vidas juntos, enfrentando os desafios dia após dia. Mesmo com crises de ansiedade e pesadelos que atormentavam Lucas, Carlos estava sempre lá para confortá-lo, reconstruindo o vínculo que nunca deveria ter sido quebrado. Enquanto Carlos e Lucas tentavam retomar a vida, a investigação avançava. Ana trouxe notícias promissoras durante uma visita ao apartamento. Conseguimos rastrear as transações bancárias associadas a João Albuquerque. Ele fazia parte de uma rede de tráfico e sequestro que operava em vários estados. Temos nomes, contas e locais associados. Estamos fechando o cerco. Carlos respirou fundo, dividindo-se entre alívio e raiva. Ele precisa pagar pelo que fez, não só pelo que fez ao Lucas, mas por todas as vítimas dessa rede. Ana assentiu. "Estamos perto, Carlos, muito perto." Alguns dias depois, Ana ligou com uma atualização urgente. João foi capturado em uma operação conjunta da polícia. Ele estava escondido em uma propriedade rural. Durante o interrogatório, confessou que Lucas foi usado como isca para manter outras vítimas submissas. Também revelou quem eram seus cúmplices.
Carlos apertou o telefone, a raiva pulsando. Isso é monstruoso. Eu quero que ele apodreça na prisão. Ana respondeu com firmeza. As provas que encontramos são suficientes para garantir isso. Mas você precisa focar no Lucas agora. Ele ainda precisa de você. O foco de Carlos permaneceu em ajudar Lucas a se recuperar. Durante as sessões de terapia, o menino começou a abrir-se sobre o que havia vivido. Eles diziam que ninguém viria me buscar, contou Lucas, com lágrimas nos olhos. Eu tinha medo de que fosse verdade. Carlos segurou as mãos do filho com força, os olhos marejados. Eu deveria ter te protegido, mas prometo que nunca mais deixarei ninguém te machucar. Essas palavras eram tanto para Lucas quanto para si mesmo, uma promessa que ele não quebraria. Uma tarde, Carlos levou Lucas ao parque. O menino brincava no balanço e suas risadas começaram a preencher o silêncio que antes era tão opressivo. Você está feliz, filho? Perguntou Carlos. Lucas parou por um momento e olhou para o pai. Sim, agora estou. O sorriso do menino era o primeiro sinal claro de que, apesar de tudo, havia esperança para um futuro melhor. Carlos sabia que o caminho ainda seria longo, mas momentos como aquele eram o combustível para continuar lutando. Meses depois, João Albuquerque foi julgado e condenado, junto com os cúmplices identificados. A notícia trouxe um senso de encerramento, mas Carlos sabia que a verdadeira vitória era ver Lucas se recuperando. O garoto voltou para a escola, fez novos amigos e lentamente começou a superar os traumas. Carlos estava ao lado dele em cada passo, celebrando cada conquista. Ele também começou a participar de grupos de apoio para pais, usando sua experiência para ajudar outros a evitar os erros que ele sentia ter cometido. Uma noite, enquanto Carlos colocava Lucas para dormir, o menino segurou sua mão. Pai, você me salvou. Obrigado por não desistir de mim. Carlos engoliu em seco, sentindo o peso daquelas palavras. Eu nunca vou desistir de você, Lucas. Você é tudo para mim. O menino sorriu, fechando os olhos enquanto segurava a mão do pai. Para Carlos, aquele momento era um lembrete do quanto ele havia perdido e do quanto havia ganho de volta. Era o início de uma nova vida, juntos. E agora queremos saber a sua opinião. O que você achou da coragem de Carlos ao resgatar o filho? Como você acha que Lucas vai se recuperar emocionalmente depois de tudo que passou? O que faria se estivesse no lugar de Carlos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.